Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre o confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Libertadores da América 2023. Estaremos aí reagindo às notícias direto do Paraguai, onde vai ser o confronto. Palmeiras vai com força máxima e precisa aí de um bom resultado para continuar bem na Libertadores, né? O grupo tá meio embolado, então precisa de um bom resultado lá. A partida vai ser difícil, o Cerro Porteño é um time bom, eliminou o Fortaleza na pré-Libertadores, né? Então não vai ser um jogo fácil, mas o Palmeiras, se manter a regularidade que tem, dá para sair com um bom resultado de lá. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Aí, ó, momentos distintos. Cerro Porteño e Palmeiras desde a partida na Conmebol Libertadores. Foi aquela virada do Verdão no Morumbi, no estádio do Morumbi. Jogo duríssimo pro Palmeiras. Jogo difícil, né? Sim. O Cerro Porteño começou bem a Libertadores, inclusive eliminando o Fortaleza, né? Não foi isso? Aí teve o Bolívar em Assunção. Vamos pular essa parte. Pode seguir aí. Quanto foi? 4 fora a ameaça. Então tá aí o Cerro Porteño. 7 jogos. Desde a partida contra o Palmeiras, o Cerro Porteño disputou 7 jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 2. 52,4% de aproveitamento. Em 7 jogos fez 11 gols, mas levou 10. Tá de brincadeira o Cerro Porteño. Palmeiras, 9. Depois de lá, ó, nenhuma derrota. 5 vitórias e 4 empates desde aquele jogo com os paraguaios. Aproveitamento espetacular, para variar, do Palmeiras do Abel Ferreira. 70,4% em 9 jogos. Fez 20 gols. 20 gols em 9 jogos. Teve goleada no Grêmio. Baile. Aquilo foi um baile para cima do Grêmio, né? Foi. Goleada no Goiás. Goleada no Goiás. Verdade. Só o peixe do Odair Hellmann, para a alegria do cabeção da Baixada, segurou o Verdão. Segurou o touro a unha, como diz o outro. Vamos lá para Assunção. Será que eles estão lá no estádio La Ola? Eu trabalhei uma vez nesse estádio, num jogo... Foi a única vez que eu fui a esse estádio. E vi que a torcida é barulhenta lá, hein? Foi Cerro Porteño e Santos, semifinal da Libertadores 2011. Os caras fazem um barulho, Olha uma a dupla torcida... que tá lá, capricha aí, Abel. Olha a dupla aí, E ó. quem está lá, Troca a roupa. ainda em silêncio, porque o estádio está vazio, Claro. obviamente, é a dupla Léo Bertozzi e Vinícius Nicoletti. Já estão na nossa tela para trazer as atualizações de Cerro Porteño e Palmeiras. Bom dia, amigos. Fala, Abel, bom dia para você, bom dia a todos os companheiros, bom dia Bertozzi aqui em Assunção, no Paraguai. O estádio não está tão silencioso não, Abel, porque o pessoal está fazendo a limpeza aqui, então está fazendo um barulho danado com essa máquina de limpar toda a arquibancada por aqui. Você citou esse jogo em 2011, você não vai lembrar, eu lembro, eu estava também nesse jogo, depois a gente até se encontrou, conversou no jogo, esse jogo entre Cerro Porteño e Santos, semifinal da Libertadores, a torcida realmente lotou aqui e empurrou o time. E deve acontecer também na quarta-feira. O Cerro não vem de uma grande fase, mas tem uma torcida apaixonada. O estádio, que foi remodelado em 2017, tem capacidade para 45 mil pessoas. Então a previsão realmente é de casa cheia para esse jogo. O Cerro tentando se recuperar, inclusive na Libertadores, porque na última rodada tomou de 4-0 do Bolívar, jogando aqui no La Nueva Oia. É assim que o pessoal chama a panela de pressão aqui do Cerro Porteño, né, Bertozzi? A informação agora, o Palmeiras está treinando na academia de futebol e a grande dúvida do time, né? O Gustavo Gomes, que sofreu uma fissura na face depois de uma dividida com o Lucas Lima no clássico contra o Santos. É dúvida para essa partida, ele não está participando do treino e dificilmente vem ao Paraguai. Mais uma baixa na defesa do Palmeiras sem Gustavo Gomes, e já não tem o Murilo, que está se recuperando de uma luxação no ombro, de uma operação. Então, deve jogar uma zaga reserva aqui contra o Cerro Porteño com o Luan e o Naves. Foi muito bem, entrou no segundo tempo na partida contra o Santos. E aí, Bertozzi, muda muito esse Palmeiras sem o seu capitão, Gustavo Gomes, o paraguaio, que é um ídolo da torcida, mas aqui nem tanto? Bertozzi, bom dia. E aí, Vinícius, bom dia para vocês, bom dia, Abel, bom dia, pessoal no estúdio, fã do esportes.
Vocês estiveram na velha Olha, vamos dizer assim, né? Aqui é La Nueva Olha, tá bonito, tá bom, não preciso falar que tá bem conservado, porque o estádio tá novinho em folha, né? Como você disse, inaugurado aqui em 2017. Jogo do semestre pro Cerro Porteño. O Campeonato Paraguaio já foi, né? O Apertura não dá mais para ganhar, o time perdeu no final de semana aqui pro General Cavalheiro de maneira até surpreendente, então o Libertad já é o campeão com 3 rodadas de antecedência, joga tudo na Libertadores, ingressos a preços populares, a gente deve ter sim esse ambiente de panela de pressão, de muito apoio, a gente deve ter um grande público. Agora, o Palmeiras, que pode chegar a 50 vitórias como visitante na sua história na Libertadores, curiosamente, nesse momento em que está com os números contadinhos ali na zaga, né? Hoje o Palmeiras tem 4 zagueiros no seu elenco principal, né? Se você considerar que voltou o Michel do Sub-20, que é uma opção ali ainda, mas para ser tratado com muito cuidado. E mesmo assim são 2 jogos sem levar gol. Mesmo tendo saído o Gustavo Gomes no último jogo, o Naves ganhando mais espaço, o Luan também jogando, o Murilo de fora, o Palmeiras conseguiu algo que não vinha conseguindo, que é essa segurança defensiva, né? Não sofrer gols, pode chegar ao 3º jogo aqui sem sofrer gols, e acho que esse ambiente de pressão do Cerro ter que partir para cima, depois de sofrer uma derrota pesada aqui dentro de casa, pode jogar muito a favor do Palmeiras, porque o Cerro não é um time que me parece defender bem em transições, sofreu muito no final de semana aqui contra um time fraco, que é o do General Cavalheiro, chegaram 2, 3 vezes, fizeram 2 gols, ganharam o jogo, então eu acho que é um jogo que é favorável ao Palmeiras, é o tipo de jogo que o Palmeiras adora em Libertadores. Tá ali, não precisa se arriscar muito, o adversário vem, você vai dar uma mordida, vai dar outra mordida. Quando você vai ver, o Palmeiras já resolveu o jogo, já levou mais 3 pontos para casa. Eu acho que é um jogo que pode muito ter esse cenário aqui amanhã. Conta a história do Gustavo Gomes aí, que é um ídolo palmeirense. Não do nosso motorista, né? Estávamos conversando, claro, e assim, se o Gustavo Gomes não vier, claro que é uma atração a menos para o jogo, mas assim, é muito evidente que pro fã da seleção paraguaia, pro paraguaio, ele não tem a mesma moral que ele tem como palmeirense. No Palmeiras, assim, você faz uma seleção da história do Palmeiras, você vai colocar o Gustavo Gomes ali entre os principais zagueiros da história do clube. Pereira, Gustavo Gomes. E não cita muitos mais além desses. Para os caras da seleção, mas na seleção ele chega, pô, não faz a mesma coisa, lá ele mete gol, lá ele decide os jogos e resolve e tal. Aqui ele não é visto. O pessoal fica pensando, pô, a gente queria esse Gustavo Gomes aí do Palmeiras, né? Mas muitas vezes tem essa história do jogador que na seleção é outro ambiente, são outros companheiros, você se reúne menos. Mas é curioso isso, assim, é indiscutível que ele é muito mais ídolo pro palmeirense até do que pro próprio paraguaio, né? É isso aí, Abel. O gramado aqui, ó, eu dei uma olhada porque o Palmeiras reclamou demais do gramado da Vila Belmiro no empate 0-0. O auxiliar, o João Martins, que estava comandando o time à beira do gramado, do campo. O campo aqui também não é perfeito não, Bertozzi. Tem algumas falhas, não é aquele gramado perfeito. Então, mais uma dificuldade para o Palmeiras aí. Parece seco, né? Seco. Aliás, é uma característica que está muito sol, calor, abafado durante o dia. O jogo começa às 6 da tarde, quer dizer, já vai ter baixado o sol, mas tem feito ainda calor no começo da noite. A previsão da semana, choveu muito até o final da semana, né? A rodada do campeonato foi disputada muitos jogos com chuva, mas aqui, assim, calor, abafado e no horário do jogo ainda deve estar bem quente. Então é mais uma dificuldade para o Palmeiras aqui. E agora eu quero ver se você vai lembrar, Abel, em 2011, depois do jogo, aonde a gente foi. Caramba, agora que eu quero ver. Agora você mexeu com a memória. Não lembro, fale você, onde fomos? Não lembro. Tem que ser legal. Tá vendo? É isso Tá aí vendo? que Abel, era só você ter jogado qualquer resposta que ele confirmava. Aí é enrolado. Eu lembro na véspera do jogo, fomos filmar no meio da madrugada a torcida do Cerro Porteño soltando fogos em frente ao Hotel do Santos. Isso o senhor não lembra, mas eu lembro. Verdade. Fomos filmar. Lembro. Era 2, 3 da manhã, os caras lá soltando um monte de gente na rua, em frente ao hotel em que o Santos estava concentrado, e os caras com um monte de fogos. Não adianta nada. Isso é uma bobagem, mas tem um monte de torcida que faz isso, inclusive no Brasil eles fazem isso. Não adianta nada. Mas bom trabalho para os amigos. Aquilo lá foi um clima... Diga. Não, foi um clima terrível porque eu lembro que estava chegando o time do Santos, pedra no ônibus, fogos em frente ao hotel, foi um clima realmente nada amistoso. Só para entender, né, desculpa pela questão do tempo, o Olímpia tem 3 Libertadores, quase 4, né, 10 anos atrás chegou à final com o Atlético, o Cerro não tem uma Libertadores e é uma obsessão. E era a grande chance de chegar a uma final ali, então significa muito para eles. Vou te falar que acho que vão esperar mais um pouquinho. É isso aí, Abel. E só para finalizar, é sempre interessante, eu adoro esses papos com taxista, com motorista, né? Ainda mais em outros países.
e esse de vocês aí, eles cornetando o Gustavo Gomes. E um palmeirense amigo meu me dizia agora há pouco que o Gustavo Gomes já teve ocasião em que ele foi expulso na seleção paraguaia e voltou para jogar no Palmeiras. Aí os caras ficam pé da vida. A palavra é essa, ficam pé da vida. Foi expulso na nossa seleção para voltar para jogar lá no time dele no Brasil. Além de não ser tão ídolo lá, ele é cornetado lá, né? Ao contrário de outros zagueiros. O Gamarra, por exemplo, era unanimidade em clubes e seleção. O Celso Ayala era ícone na seleção, no River Plate, passou aqui pelo São Paulo menos. E Tique Arce. Tique Arce nas duas. Clube e seleção. Tilaver, gênio da raça nas duas. Mas calma, corneteiros paraguaios, porque o Gustavo Gomes ainda pode fazer grandes jogos pela seleção paraguaia e, de repente, ajudar o Paraguai a ir à próxima Copa, voltar a disputar uma Copa do Mundo. Deixa eu só agradecer os amigos. Você quer falar alguma coisa para eles? Levantou o dedo lá. Acho que ele tem então, alguma... complete aí, Nicolete. Não, eu só ia passar essa conversa com o taxista. Quem tem muita moral, ao contrário do Gustavo Gomes aqui no Paraguai, é o goleiro Jean, que inclusive foi cotado para se naturalizar paraguaio e defender a seleção do Paraguai, né, Bertolli? Sim, é titular absoluto aqui, é um dos brasileiros, né? Tem o Eduardo Brock, zagueiro, que foi campeão da Série B com o Cruzeiro no ano passado. Esse ainda se adaptando, né? Se encaixando. O Cerro também tem seus problemas na zaga aí, mas o Jean é titular absoluto da equipe. Tem outro conhecido do público brasileiro, que é o Galeano, que é paraguaio, mas passou pelo São Paulo, teve uma passagem por lá 2020, 2021. A gente não sabe se vai ser titular, mas o Jean, esse indiscutivelmente, vai começar o jogo amanhã. Então como é que é no Paraguai, Abel? Gustavo Gomes não tem moral e o Jean com muita moral aqui em Assunção. Obrigado aos amigos Vinícius, Nicolete, Léo Bertozzi. Bertozzi me corrigiu que eu falei Ola, ele falou não, é La Nueva Oia. Com a pronúncia perfeita. O Nicolete é um poliglota. Ele é mesmo. Que quer dizer panela no Paraguai. Oia é a panela. Exatamente. A clássica panela de pressão. Né? E ele falou ali do Galeano, já teve palmeirense que começou a chorar. Galeano, o ídolo! É outro Galeano. É outro Galeano que jogou no São Paulo. O Churinho é aquele. O Churinho é o mesmo, o Galeano é outro. Churinho é aquele do Grêmio. Isso, E o nosso amigo Morel Imortal ficava cornetando. Tá acompanhando a gente. Tá acompanhando? Tá. Um abraço, Morel Imortal, grande torcedor do Grêmio. Você foi visto festejando nas ruas de São Paulo a vitória de domingo. Tá devendo um churrasco pra gente. Exatamente. Fale do Palmeiras pra gente completar, por favor, amigo favorito Prats. amanhã, né, Abel? Claro que se o Gomes não puder jogar, é um desfalque muito pesado. Comando do sistema defensivo, representa demais para esse grupo vencedor do Palmeiras. Mas a diferença ainda é considerável em relação à qualidade dos jogadores, ao trabalho, à qualidade do elenco. O jogo do Cerro no Morumbi foi um belo jogo. O Cerro não conseguiu repetir o que fez no Morumbi nos outros jogos da Libertadores, contra times piores que o Palmeiras, né? Mas acho que o Palmeiras chega, mesmo se não tiver o Gomes, com uma vantagem boa para ganhar a Assunção. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Cerro Porteño e Palmeiras. Palmeiras vai com tudo aí lá no Paraguai para buscar um bom resultado, para continuar aí na Libertadores bem, brigando lá em cima. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.